Boa tarde, amigos. Estamos iniciando um trabalho aberto a todos os interessados a respeito de um tema, eu diria assim, dos mais fascinantes, dos mais entusiasmantes dentro do seio do Espiritismo. Não é um tema originado no Espiritismo, já que trata-se de magnetismo, bioenergia, mais recentemente assim se fala, mas que foi, eu diria, aperfeiçoado pelos espíritos quando dizem para Kardec, né, a existência, a possibilidade da existência de uma bioenergia, de um magnetismo humano, mas também de uma influência espiritual, ou magnetismo espiritual, e ainda uma composição do magnetismo humano com o dos espíritos, chamado magnetismo humano espiritual, né, ou misto, quando Kardec estuda em A Gênese os fluidos, no seu capítulo 15. Esse trabalho, volto a dizer, fica à disposição dos estudiosos e os interessados em obter informações, bibliografia mais abrangente. É um tema que nós estudamos há muitos anos e temos todo interesse em contribuir e colaborar. Vamos iniciar o trabalho pedindo licença a vocês para me posicionar ao lado, para ficar livre a tela completa para a leitura de todos os detalhes. Eu vou passar o slide aqui à minha esquerda e no final nós nos veremos novamente. As expressões da bioenergia. É um tema que interessa, né, a todos, porque relativo à saúde, relativo ao reequilíbrio bioenergético, mas também ao reequilíbrio mental, ao reequilíbrio psíquico. É uma área em que a doutrina espírita, graças à influência de nosso Bezerra de Menezes, traz a homeopatia aqui nos seus estudos, e quando ele vai assumir a presidência da Federação Espírita Brasileira por 2 gestões, ele leva os princípios da homeopatia para dentro da federação, e um dos princípios envolvia a transmissão bioenergética ou o magnetismo humano, o que era uma recomendação de Samuel Hahnemann, do padre da homeopatia. Ele falava os remédios, né, com aqueles fracionamentos centesimais, decimais, milesimais e os passos. Isso é um aspecto interessante, uma vez que também na corte havia 2 médicos, ou um deles era Benoît Moore e o outro João Vicente Martins, um francês e um português, que também praticavam a homeopatia desde a corte. Vamos passar uma imagem e lembrar aí à esquerda de algo que eu gosto sempre de estar repisando, que é um relógio, que é a questão do que nós sabemos, né? Afinal, o que nós sabemos? Nós sabemos muito, mas podemos acrescentar a palavra pouco. Sabemos muito pouco. Há muito a se descobrir, desvendar, investigar, questionar, aprender. E o Espiritismo está aberto a isso, através dos estudos e pesquisas. À esquerda, eu represento essa imagem, faço uma metáfora com um grande bloco de gelo, um iceberg, uma montanha fora d'água, que equivale a mais ou menos 10% da massa desse enorme iceberg. 90% dentro d'água. Para mim, Messias, o que está fora d'água equivale ao que eu penso que eu já sei. 10%. E 90% é o que eu sei e não sei, mas só vale para mim. À direita, essa jovem senhora é uma russa que tem uma capacidade muito própria de atrair metais, sejam eles de prata, de estanho, sejam eles de ouro, não importa, prata, não importa. Ela consegue fazer isso dando risada e sem entender muito, mas funcionando. Ela passa, os talheres aderem a ela. Ela não pode ser garçonete, lógico. Mas o que nós queremos mostrar é que há, assim como era esse garotinho aqui em Alagoas, que faz a mesma coisa, coloca os talheres, ele não sabe explicar nada. Mas ele faz isso como se fosse uma brincadeira.
O fato é que, além do eletromagnetismo, que nós conhecemos bem, existem energias do tipo até agora desconhecidas. Isso são frases dos matemáticos, né, do King's College de Londres, Balanovsky, do Ringe, estudioso de bioenergia, no livro Curas Paranormais, de Oliveira. Então, são vários outros estudiosos que, assim como o espírito Joana de Ângeles, lembram e despertam a nossa atenção, nosso foco de estudo para a complementação do saber em relação àquilo que a ciência convencional já entendeu, demonstrou, que são a energia eletromagnética, a energia atômica e outras mais. Essa arte de curar era antiga. Se formos ao Velho Egito, são inúmeras as representações, né, aquelas inscrições nas pedras do que significaria a imposição de mãos, a libação da água, a plantação do templo de Ísis, Osíris, era essa postura. Então é uma postura que nós, com certeza, já praticamos lá atrás e que hoje estamos voltando a praticar naquilo que chamamos de passe. Aí no centro, vamos encontrar Jesus, numa de suas dezenas de ações de cura, as mais diversas, horas com um efeito instantâneo, horas com imposição de mãos repetidas, como fosse um tratamento, né? Aí uma criança, o Cristo com todo o seu potencial de amor, pois a doação de energia, a cura, o passe, a bioenergia está associada ao sentimento, né, que qualifica a quantidade de transmitida, né, para as pessoas, e Jesus representaria o máximo, né, da qualificação do amor, potencializando enormemente a sua bioenergia para a recuperação de inúmeras pessoas com inúmeros problemas, mas não todos. Ele não saiu a curar 600 nem 1000 pessoas, né? Os relatos são de 30 e poucas situações que estão relatadas em A Gênese de Kardec, capítulo 15. E mais recentemente, Gordon e outros autores, são centenas de autores tratando desse tema. O toque quântico é uma nova forma de colocar o assunto, já que quanta pacotes, quantidades, tem a ver com o princípio da física, que são pacotes de onda. E nós sabemos que quem dá o par sente pulsos nas suas mãos, né? Pulsos como sendo justamente quantidades, pacotes emitidos para o receptor. Receptor esse que pode estar na frente do doador, como pode estar distante 10, 11 mil quilômetros, como daqui a pouco iremos ver. Kardec tem uma frase muito interessante, um resumão muito legal em suas obras póstumas. Após o seu decesso, sua esposa publicou esse livro e, entre as várias preciosidades, está essa frase: a faculdade de curar pela imposição das mãos tem, sem dúvida nenhuma, princípio numa força excepcional de expansão, suscetível de ser aumentada por vários motivos, entre os quais predomina a pureza de sentimento, o desinteresse, a benevolência, o ardente desejo de aliviar a dor do outro, né? A prece e a confiança em Deus. Todas qualidades morais, numa palavra. Aqui ninguém falou o limite de idade, não falou se tinha que ter peso, mínimo ou máximo. Aqui fala-se de qualidades morais. Então, um jovem pode doar paz, como um idoso de 80 anos também pode dar paz. Há grandes curadores que tinham 70, 80 anos de idade, né? E demonstraram um potencial de amor muito grande, independente da idade, ele transmitiu a bioenergia. Nessa outra imagem, há duas informações muito importantes aqui. Uma de um livro Doenças da Alma, do Dr. Roberto Brolio, da Associação de Medicina e Espiritismo de São Paulo. Ele fala: não existem doenças, mas doentes, cujos sinais físicos e sintomas refletem, na maioria dos casos, distúrbios da alma, desequilíbrios morais dos seres humanos. Uma síntese de várias situações que nós sabemos que decorrem do interior da pessoa, do seu pensar, das suas emoções, das suas escolhas. E
uma outra frase no livro Dias Gloriosos, excelente material para estudo, todos os dois. A nossa Joana de Ângeles disse: no perispírito, as células são consciências embrionárias, conduzindo e preservando informações. A cura depende da recuperação estrutural do pensamento, implicando novos códigos de DNA. Abrangente. Um conceito de cura muito mais abrangente, certamente, do que a média que a gente vê. Aí é a recuperação da forma de pensar do indivíduo que o cura. Ao longo do tempo, ele vai aperfeiçoando, tomando consciência, e suas mudanças de postura e propósitos trazem para ele uma saúde, como Cristo, certamente uma saúde integral, pela sua forma plena de pensar com serenidade, justiça e amor. Não vamos entrar em detalhes do corpo humano, apenas lembrar que é uma estrutura muito complexa, extremamente complexa. Só neurônios são 100 bilhões, então é uma realidade de construção gradual ao longo da evolução que tem um aporte do mundo espiritual muito forte para qualificar e adaptar na Terra a fisiologia humana, os vários sistemas, o vertebral, o sistema ósseo, o esquelético, muscular, o sistema circulatório, nervoso. É uma máquina fantástica. Nós descobrimos a cada dia novos trabalhos, novas medidas, novas funções. Realmente, diz os espíritos, enquanto nós nos maravilhamos em estudar o corpo biológico, eles se maravilham em estudar o perispírito, que é uma estrutura também muito sofisticada, que é o projeto de Deus. Ao longo da evolução, nós vamos aperfeiçoando essa estrutura perispiritual e física, conforme a consciência do espírito que vai amadurecendo e vai redefinindo cada vez mais a saúde. Então, há um conceito muito comum que se fala, é flúvio, fluidos, e há um histórico sintético que nós vamos colocar sobre isso, já que o assunto é antigo. No Egito havia o papiro Éberes, e lá está escrito, dentre outras coisas, coloca a tua mão sobre a dor e diga para a dor se ir. Nós fazemos isso, colocamos a mão em uma criança ou no adulto, no hospital ou em casa, sobre uma infecção, sobre uma pancada, sobre um corte, enfim, várias são as possibilidades, e desejamos que a recuperação se faça, que a dor cesse, desejamos que a cicatrização se dê, que a infecção cesse, equivale ao que os egípcios faziam. Não podíamos estar lá fazendo aquilo. Na Grécia, a medicina de Asclepiadeus, Asclepiadeus, medicina pela imposição das mãos, praticada por Asclepiadeus. Então, um assunto antigo, nós estivemos por lá praticando. A doutrina pitagórica, um princípio universal, mantém a harmonia entre todos os corpos da natureza. E entre os estoicistas, eles admitiam a existência de um fluido sutil, animando todos os corpos e permitindo-lhes reagir uns sobre os outros. Então você vê que esses nomes, princípio universal, sutil, tudo isso nós vamos encontrar na codificação. Na velha Roma, havia, no tempo de Esculápio, as fricções. No livro Medicina de Leclerc, você vai ver, inclusive sobre o sono salutar. Sono é uma palavra que num livro que é uma espécie de dicionário, das obras de André Luiz, nesse livro, a palavra sono é citada mais de 30 vezes. É utilizada pelos espíritos como técnica para desencarnações, às vezes de forma agressiva, violenta, ou espíritos inconformadíssimos com sua desencarnação. E o sono é um sono reparador sobre várias situações. Galeno tem o conceito de força vital. Vamos encontrar muito isso na codificação e em outras obras, própria de cada órgão. Isso 13 séculos até a Renascença, esse conceito de força vital ele era vigente. Jesus veio mudar esse conceito. Jesus veio antes, claro. Ele fala da mulher com hemorragia. Essa mulher que no meio da multidão o procura ansiosamente para curar a sua hemorragia, seu sangramento, e naquele movimento enorme de pessoas tentando falar com ele ou tocar-lhe, essa mulher consegue uma brecha e toca nas vestes dele. E Jesus diz: alguém me tocou,
uma virtude, saiu de mim uma virtude, né? Saiu de mim um quantum de energia, saiu de mim um pacote de ondas, né? Envolvida por amor, envolvida por a vontade enorme de curar, envolvida pelo amor do Pai, enfim. Os princípios que Jesus utilizava eram de amor puro. Ele também curou o cego da piscina de Betsaida, do qual o mestre Nazareno impôs-lhe repetidamente as mãos sobre os olhos. É diferente. Na primeira foi um toque, sem ele vê-la, apenas sentiu no seu campo áurico a saída de um ponto de energia vital para o benefício de alguém. E ela se denuncia, e foi ela que tocou. E na questão do cego, foi imposição repetida, ou seja, foi um tratamento, vamos dizer assim. Então, as situações kármicas de cada pessoa, as lesões biológicas de cada indivíduo são pessoais. O Cristo aplicou métodos diferentes conforme as demandas de cada paciente, vamos chamar assim. E Paracelso, século XV e XVI, dizia: tudo é vivente, tanto a vida nos metais como nas plantas pode ser transmitida destes ao homem. Cria a palavra magnetismo. Paracelso, lá Filipos, Bombastos, Teofrastos, é o Paracelso. Ele era contra um médico chamado Celso, então ele afrontava, no certo sentido, o que o Celso dizia. Então, o magnetismo surge aí no século XV e XVI. Os padres Kircher e Hell, eles pesquisaram na Alemanha o magnetismo, e até que eles descobrem, aproximando as mãos sobre uma paciente que tinha um fluxo hemorrágico, eles descobrem que aproximando as mãos o fluxo cessava e afastando as mãos voltava a sangrar. Então eles escreveram para Anton Mesmer, Franz Anton Mesmer, um médico austríaco que praticava a transmissão bioenergética ou o fluido magnético animal, e ele tomou consciência da experiência de Kircher e Hell de que aproximar a mão e recuar fazia com que o fluxo cessasse ou o fluxo voltasse. Ou seja, essa aproximação tinha um efeito de maior eficiência ou eficácia sobre a pessoa que tinha o problema para resolver, né? O mal em si. Então, Mesmer, ele anuncia um fluido extra fino que penetrava e envolvia todos os corpos, destacando-se na cura das doenças. Ele chamou isso de magnetismo animal, animal no sentido humano. Funda a Sociedade da Harmonia Universal. Um grande nome. Essa Sociedade da Harmonia Universal se expande na Europa, chegou-se a formar mais de 400 escolas pela Europa, do que veio a se chamar mesmerismo, em homenagem a Franz Anton Mesmer. O mesmerismo mais tarde vai ser usado, foi execrado um período, mas mais tarde ele vai haver um resgate do mesmerismo pelos trabalhos de hipnotismo, de Brad. Então, quando ele aplica o hipnotismo, que Charcot, na Salpêtrière, o próprio Freud e outros vieram praticar, ele diz que a base do hipnotismo é o magnetismo. Então, trouxe a boa imagem, né, o respeito ao trabalho do Mesmer, que havia sido denegrido, etc., por questões diversas naquela época. Esse histórico da palavra fluido, portanto, está lá em Kardec, com algo frouxo ou débil, né, que flui, que escorre. João Teixeira de Paulo, sendo esse famoso dicionário de espiritismo para psicologia, ele fala, em metapsíquica, ele fala desse dicionário que é um elemento sutil, quintessenciado, imponderável, existente na natureza, e aqui antigamente dava o nome de éter. É flúvio ou fluido, mesma coisa. E no Livro dos Espíritos, fluido vital, segundo certas opiniões, outra coisa não seria que o fluido elétrico animalizado, no sentido biológico, ânima, por isso bioenergia, também designado fluido magnético ou fluido nervoso. Então, fluido era a palavra utilizada, o fluido hidráulico, os estudos de hidráulica. Aí veio, na época, os conceitos de fluido elétrico, Franklin e outros. Depois, fluido magnético, né?
os estudiosos do magnetismo, Coulomb e outros. O fluido cósmico universal, assim citado em A Gênese, é a matéria elementar primitiva, da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Então, se é cósmico, é universal, mas tudo bem, na Gênese está com uma certa redundância, mas chama de cósmico universal. Hoje há especulações sobre a matéria escura, ela compõe cerca de 96% da matéria do universo e 4% apenas da matéria é bariônica, é mensurável. É um estudo interessantíssimo para a compreensão do equilíbrio do universo, mas não podemos afirmar que o fluido cósmico seja matéria escura. São especulações e aproximações. Pois bem, Frank dizia para seu filho, empinando a pipa: todo corpo tem matéria comum e fluido elétrico. Já era, né, um avanço na época, sabendo que essa energia estática todos nós temos, né, à nossa volta, etc. Lavoisier na química estudou a água e Ampère na física estudou também outros princípios da física, assim como Coulomb no magnetismo, Ohm, vários outros grandes nomes, né, daquele período. Então o mesmerismo está aqui sinteticamente mostrado. À esquerda, o livro Le Magnétisme Animal, foi a grande tese, né, do médico Franz Anton Mesmer, austríaco, e vamos encontrar embaixo mulheres que iam se tratar, homens também, mas a maioria eram mulheres, numa tina de aço com barras de aço dentro, com correia de couro, no fundo tinha vidro e malha de ferro e cheias d'água. Essas mulheres pegavam essas correias com as mãos e sentiam um fluxo, né, recuperador, reenergizador. Durante um tempo houve todo esse artefato, vamos chamar assim, até que o padre Kirchner conscientiza o mesmo de que isso tudo era desnecessário. Já é a imagem de cima à direita, não é? Onde as mãos são impostas sobre a pessoa e a pessoa se recupera. É o método que se usa até hoje, basicamente. Vários livros da época, Gudestubé, Barão de Poté, vários nomes, Deleuze, foram muitos estudiosos desse período que enalteceram o magnetismo humano, né, ou fluido magnético animal. Mais tarde, lembrar que Kardec diz que os espíritos inoculam também o seu fluido, a sua bioenergia. Bioenergia não vou chamar não, vou chamar de fluido, porque eles também têm um contributo direto sobre os pacientes numa reunião pública, por exemplo, né? E aí Kardec em A Gênese estuda curas, e nesse capítulo ele fala ao fluido do magnetizador, ou magnetismo humano, foi largamente estudado e ainda é, o fluido dos espíritos, magnetismo espiritual. Isso veio fazer com que, na Revista Espírita de 1865, o Espírito dissesse para Kardec que o Espiritismo é superior ao magnetismo, porque trouxe a contribuição dos espíritos, a capacidade de fluido magnético humano própria dos indivíduos, o aporte do fluido dos espíritos, ou magnetismo espiritual. E a combinação magnetismo espiritual com magnetismo humano é o magnetismo humano espiritual. Os médiuns, em geral, de cura, médiuns passistas, né, onde há uma objetiva presença de espíritos junto ao indivíduo, contribuindo para a eficácia do seu tratamento. Há um livro curioso e merece ser lembrado sempre, chamado A Vidente de Prevost, uma cidade alemã, onde uma famosa médium chamada Friederike Rauff foi estudada por um médico chamado Justinus Kerner. Um grande estudo, o livro todo é um estudo desse médico, que antes de Kardec, nos idos de 1848, publica esse livro com uma análise cuidadosa das reações fisiológicas da médium, né, que liberava muita energia vital, muito ectoplasma. É um material riquíssimo para se estudar antes da codificação. A palavra fluido, portanto, é tradicional da doutrina espírita, todo mundo quase usa ela. E Rizzini, o querido Carlo Toledo Rizzini, botânico, irmão de Jorge Rizzini,
que lida mais na área de arte, etc., o grande Zine Carlos diz: fluidos são forma de matéria, embora rarefeita e sensível. São sensíveis ao pensamento, né? São sensíveis aos sentimentos. E Joseph Gleber, espírito, que foi físico e médico na Segunda Guerra Mundial, através do médium Robson Pinheiro, no livro Energia, ele diz: são o resultado da modificação da matéria elementar, primitiva, e estão situados entre a matéria propriamente dita e o estado primordial. Então são três conceitos da palavra fluido, que é tradicional e continua válido. Registro do fluido vital, registros antigos, aí estou mostrando fotos no meio e à direita, do século XIX, 1898, 1896, né? De Markievicz e de Maievicz, que são fotografias em placas, né? De rude, da fotografia iniciando ainda, e as mãos das pessoas que emanavam o fluido vital, o fluido magnético humano, as placas, né? De gelatina e outros preparados, tinha prata no meio, sais de prata, elas se sensibilizavam com a emanação da pessoa, mostrando claramente que nós emanamos algo, irradiamos algo de nós, né? E à esquerda, um trabalho interessante de Barradik Polite, com sua esposa desencarnando, ele vai demonstrando que dos pés para a cabeça, gradualmente, o quanto de energia vital que nós trazemos na encarnação, né, vai reduzindo ao longo dos anos, e na desencarnação suave, como é o caso aí, no leito hospitalar, ele foi fotografando e gradualmente vendo o corpo de sua esposa, físico, ser coberto por uma névoa, né, que era como se fosse a emanação do corpo vital, ou corpo etéreo, encobrindo ela, né, nessa saída definitiva do espírito e perispírito em relação ao corpo. Então aí, a natureza dos fluidos no estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme, tem aparência material para o mundo dos espíritos, são para os espíritos o que para nós são as substâncias do mundo terrestre. Varia em pureza, desde a plena, fluido cósmico, até a matéria tangível, por transformações. Os fluidos da atmosfera espiritual terrestre são os menos puros. Em outros mundos, quanto menos a vida ali for material, menos os fluidos espirituais terão afinidade com a matéria. Então, tudo é questão de gradação, de conscientização e de refinamento a partir do amadurecimento dos espíritos e do meio. À direita, imagens de vórtices de energia, no aniversário em cima, no meio no evento espírita, embaixo uma pessoa jantando e vórtice de energia no ambiente. Na foto à direita com flecha, à esquerda sem flecha, mostrando que o vórtice é independente da luz física. Registro de 1997, mas também de 1872, mostrando eflúvios diversos, na foto antiga como na foto moderna, a partir de técnica desenvolvida pelo grande físico inglês William Keeler. Essa bioenergia multidimensional, ela pode ser metabólica, bioelétrica, biofotônica ou bioenergia sutis. A metabólica, a fonte é gordura, açúcares, todas as células contêm, combustível metabólico para alimentação de processos celulares. A bioelétrica, nervo, músculo, coração. A localização é sistema nervoso, celular, agrupamento musculares, movimenta sangue, urina, sistema nervoso e órgãos do cérebro. A biofotônica é um trabalho de Fritz Popp, um cientista alemão. Os biofótons, né, um material interessantíssimo, pode ser lido num livro chamado O Campo, de Lynn Target, um livro muito interessante, O Campo. Biofótons, emitido pelo DNA, é uma teoria do Fritz Popp é essa, e dentro do núcleo das células, comunicação célula a célula, e a energia sutil é o que nós estamos aqui tratando, o Ki ou Prana, energia etérica, astral, mental e espirituais. Os meridianos têm a ver com isso, os chakras, os nadis, campo áurico, corpo mental.
coordenação de órgãos, defesa, supervisiona energia para os órgãos, suprimento de energia para órgãos, equilíbrio emocional. Então, esse é um material muito rico de Richard Gerber. No seu livro, ele trata dessa síntese, muito interessante. Ele estudou 10 anos o assunto de bioenergia e publica na sua Medicina Vibracional essa tabela. Os efeitos da manipulação da bioenergia são diversos. Tanto você pode produzir luz entre as mãos, como no caso dessa médium Eva Carrier, aí pesquisada pelo físico Albert Scherer-Knotzen, e pode-se sentir entre os dedos, entre as mãos, também o volume de energia vital que os médiums ou o passista sentem antes de transmitir para as pessoas. Ou você fotografa ou sente o que eu estou colocando. E eu vou passar essa imagem só, lembrar que cada tempo. Os livros Exteriorização da Sensibilidade e Medicina Energética são muito ricos para a explicação dos fluidos. Eles não têm qualidades sugêneras, têm as que adquirem no meio em que são elaborados. São alterados também pelos sentimentos daqueles que o mobilizam. Perispírito aqui irradiando. O perispírito é responsável pela irradiação da energia de trilhões de corpúsculos celulares na aparelhagem que constitui diversos órgãos cuja forma e anatomia lhe pertencem, cabendo às células apenas seu revestimento. Eu vou continuar. Aqui essa imagem, essa imagem mostra algo interessante, que é o espírito coordenando a existência desses três campos: o campo perispiritual, o corpo biológico e o campo vital ou campo etérico. O perispírito é ente pensante, não tem forma. O espírito, desculpe, ente pensante não tem forma, mas o perispírito, corpo físico e corpo vital tem, embora todas as três provisórias. Aí a coordenação fica por conta do espírito, a mente, o ente pensante. E aí nessa frase de Joana de Anjos, no livro Estudos Espíritas, ela diz claramente que a irradiação da energia de trilhões de corpúsculos celulares na aparelhagem que constitui diversos órgãos, cuja forma e anatomia pertence ao perispírito. Cabe às células apenas o seu revestimento, né? Então o perispírito tem a matriz dos órgãos e sistemas. Dele vai se formar, por reflexão, toda a embriogênese, e daí o embrião, o feto, o bebê, a criança, o jovem, o adulto e o idoso. As células se modificam, se recuperam no sentido de serem substituídas com o tempo, mas a matriz, o modelo organizador biológico continua, que é o perispírito. É um dos termos usados, o modelo organizador biológico, pelo físico Alberto Tinoco e pelo engenheiro Hernando Guimarães Andrade. Quem vai ler o livro Estudos Espíritas vai encontrar dezenas de denominações para perispírito, inclusive o corpo sutil da alma, por Paulo, em carta aos Tessalonicenses e aos Romanos, lá no Novo Testamento. O perispírito é a condensação do fluido cósmico em torno de um foco de inteligência. O corpo carnal e o corpo perispiritual têm sua fonte no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria. O perispírito é formado de fluidos ambientais, varia segundo os mundos. E a natureza do perispírito depende do grau de adiantamento moral do espírito. Ele evolui, claro, através das reencarnações. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos, encarnados nem entre desencarnados, seja na Terra ou no espaço circundante. Não há vida só na Terra, é bom lembrar. Então, essas imagens começam a mostrar um pouco mais aí de tecnologia, que é um método chamado Kirliangrafia, descoberto por um eletrotécnico russo, Semyon Kirlian, por acaso. E consertando um eletrógrafo, ele coloca a mão no tubo que estava energizado, com energia estática, e a mão dele fica com o formato impresso nesse tubo, e ele toma um choque, depois vai descobrir a dosagem da amperagem para não ter choque, e essa impressão da imagem de seus campos vitais em fotografia. Isso é um processo gradual, começou em 1939. Então, essas imagens à direita, a pessoa que recebe
A pessoa que vai receber o passe, ela vai preencher-se, né, de energia vital. A pessoa que recebe, ela aumenta o volume de energia vital na imagem, a imagem à esquerda, no centro, digamos. E à direita, a pessoa que doa, né? Mas após um certo tempo, veja que os dois se nivelam, todos os dois adquirem uma quantidade equivalente de fluido vital, a um ponto de equilíbrio. E à esquerda, a imagem através da psicopictografia do médium Anton Florencio Neto, que através do espírito de Ramon, ele faz esses dois desenhos, o da esquerda mostrando os chakras durante uma psicofonia e o da direita mostrando uma mão de um passista, como o espírito vê e pintou. Na ectoplasmia o processo é mais denso, mais complexo, né? Aí já é o fluido vital chamado ectoplasma, um livro muito bom do professor Matias Tubino, professor de Química. Ele, aqui você vai ver a imagem do famoso médium cearense Francisco Lins Peixotinho, e o espírito de Ana, aí semi-materializado, né? O rosto dela está completo, o restante do corpo com essa espécie de névoa, como fosse clara de ovo, né? Mas mostrando a presença do espírito e a emanação através da boca, nariz, olhos, né? À direita também Francisco Lins Peixoto, o espírito de Otília Diogo, está pequeno a cabeça dela, e embaixo, para mostrar que o perispírito é flexível, plástico na sua apresentação, está a médium Mary Marshall, a médium inglesa, que curiosamente ela com a matéria ectoplásmica saindo do seu nariz e boca, é um fluido vital mais denso, eu falei, ele registra aí, ó, o rosto de espíritos, pequenos rostos, né? Como fosse foto 2x3, 3x4. É uma situação muito particular a da Mary Marshall. Quem quiser estudar o assunto, o espírito de Camilo, através de Raul Teixeira, no livro Correnteza de Luz, recomenda que estudemos círculo de Krebs, ATP, ADP, adenosina trifosfato, adenosina bifosfato. A ressonância entre o médium e espíritos implica a liberação de componentes citoplasmáticos pelas células. Componentes ricos em adenosina bifosfato ou adenosina trifosfato, que propiciarão a ocorrência de ectoplasmias quando médios forem de efeitos físicos. É uma sugestão do próprio espírito Camilo. Material, então, sofisticado para se estudar, não é um assunto simples, mas mostra a complexidade do mundo espiritual, dos operadores espirituais, para produzir a ectoplasmia e seus vários efeitos. Vários livros sobre assuntos, são mais de 150, talvez hoje 200 livros, né? Eu tenho pelo menos uns 100 de assuntos diversos, correlacionados, magnetismo, quinegrafia, né? Há livros sobre espiritismo e cura mental, livros sobre homeopatia e cura mental, aí vai. Há muito material sobre isso, né? Na internet hoje está tudo fácil. Grande material desse Daniel Ben, um médico, né? Ele funda uma organização muito interessante tratando da noética e ele tem vários livros escritos, eu botei 3 apenas aqui, mas são dois desses livros, eu os tenho, são livros de 500 a 700 páginas, consciência, bioenergia e cura espiritual. Esses livros trazem protocolos, um deles, protocolo de pesquisa, de 140 trabalhos científicos, de doutorado e de mestrado em língua inglesa, que ele catalogou até 2003, né? Hoje nós estamos em 2021. Todo o protocolo de pesquisa, como foi feita, com sementes, com ratinhos, com plantas e com seres humanos. E o outro livro é tudo que ele conseguiu amealhar de informação sobre a bioenergia e cura, ele publica, né, num livro riquíssimo de informações. Há outros materiais dele na internet. Aqui a foto Kirchner, ela se presta para mostrar esses campos vitais em volta dos nossos dedos, a nossa mão ou o nosso corpo. Já eu mostro o corpo inteiro. À esquerda, Olga Warren, uma curadora americana, seu esposo, Ambrose Warren, era um cientista da NASA,
pesquisava cuidadosamente os predicados bioenergéticos de sua esposa, e aqui fotos dela antes e depois de doar a bioenergia. À direita, uma outra pessoa que vai doar antes de doar, são duas fotos juntas, né? A foto da esquerda antes de doar está mais cheinha de bioenergia, vamos chamar assim, para facilitar. E a direita, após a bioenergia, ele doar a bioenergia. Veja que após há uma certa redução desse potencial de fluido vital, fluido magnético, de magnetismo humano, né? Há uma redução. Mas olha abaixo, depois de 10 minutos, a mesma pessoa como se encontra, né? Uma verdadeira festa de luzes. Então, por isso a sensação prazerosa, confortável, revivificadora de dar um passe, né? Não só o conforto mental, de uma atitude nobre, etc., de desprendimento, mas um refazimento do seu campo de energia, uma dinâmica bioenergética que lhe traz um acréscimo de quanto de energia. É mais saúde, sim, a palavra seria essa. Aí podemos entender por que uma irmã Dulce, uma freira que tinha um pulmão só e um terço do outro, algo assim, dormia sentada, dificuldade enorme para respirar, tratava de centenas de doentes que chegavam com mais diversos problemas graves, infecções, etc. O prazer e o amor que ela dedicou a sua vida inteira a esse trabalho a fazia ter uma saúde chamada de ferro pelas pessoas que estavam em volta, porque ela não tinha cansaço como as pessoas. Ela, de qualquer hora da madrugada, ela acordava para atender pessoas e viveu muitos anos nessa tarefa. É o amor. Então, certamente que ela estava permanentemente numa reciclagem bioenergética dessa e se auto-recuperando continuamente. As mãos de um curador, Orbito, um filipino à esquerda, e à direita a mão de uma pessoa em meditação. Olha a diferença, eu vou voltar. Olha a mão embaixo de alguém que está com vitalidade, com ânimo, né, intensidade. E olha agora uma pessoa meditando. É mais contida a aura, né? Chama assim os elos em volta dos dedos, né? É mais contido, mais suave, porque ele está meditando, né? Então o estado mental reflete no etérico, que reflete no perispiritual e reflete no físico. Aí já é um método mais moderno, a GDV, que é a visualização por descarga de gás. É um método de um biofísico russo chamado Konstantin Korotov. Esteve no Brasil, admira muitos brasileiros, fez várias experiências aqui no Paraná, etc. E publicou vários livros. Anualmente ele faz eventos, congressos, simpósios, colhe um material riquíssimo a partir de um equipamento sofisticado que ele desenvolveu quando trabalhava para os serviços mais secretos ou algo equivalente de inteligência russa. Ele desenvolveu um equipamento, uma máquina, que fotografando a ponta dos dedos, 10 dedos, ele cria uma imagem completa do corpo humano a nível de aura, de estado da aura. Então as imagens estão aí à esquerda, antes e após o passe. Ele estuda o passe. No livro dele, que Energia Humana, Campo de Energia Humana, uma das biografias, da bibliografia, melhor dizendo, é o livro dos médiuns de Kardec. Então, um sujeito com a mente aberta. E ele fez esse equipamento bastante sofisticado, ele aperfeiçoa, vende isso para o mundo todo. É usado como pré-diagnóstico, é usado como para medicina desportiva, é um material riquíssimo. E aí olha o antes da pessoa, a partir dos 10 dedos, todo o campo de órgãos do sistema é captado, né? Seguindo os gráficos, os estudos, né, da acupuntura. Então, dedos correspondem a órgãos do sistema específico, cada dedo. Aí ele integra isso e depois que recebe o passe, olha a mudança enorme no campo da aura da pessoa. É isso um efeito prazeroso para quem doa e também prazeroso, gratificante, saudável para quem recebe. É a fotografia da cura, é a fotografia do bem-estar, do passe. À esquerda, outro método, não é? Do livro Mão de Luz, Barbara A. Brennan, foi uma cientista da NASA, clara e evidente, ela percebia a aura das pessoas, as nuances, as deformações, os tons, né? Aí são duas auras de quem usa LSD e cocaína, e à direita, ainda o nosso Korotov, no método
inverso. Uma pessoa bem saudável vai ao médico e vai querer participar do culto de usar o ayahuasca, né? Um cogumelo que é um alucinógeno, traz seus problemas. E aqui no Brasil tem o Santo Daime e tem outros métodos equivalentes. E a pessoa chega com a aura completa, é a foto de cima. Depois que ela usa o alucinógeno, olha a foto da aura dela. Ela rompe a tela etérica. Isso traz problemas, traz riscos. Excesso de irritabilidade, baixa da atividade sexual, criatividade diminui. Enfim, não é bom. Não só no sentido biológico, bioquímico, alucinógeno não é bom, como no sentido psíquico, bioenergético. Os danos são visíveis. Aí você fotografa os danos. Os curadores sempre existiram, né, desde a época do Velho Testamento. Temos aí à esquerda italianos fazendo suas curas, à direita iraniana e Diurna Davidátila, na Rússia ela atuava, pessoa com grande potencial, né, muito potencial. Mas nota que nessas 4 imagens as pessoas estão tocando nos pacientes. Na visão espírita, isso é dispensável, nós podemos irradiar, né? Como essa foto é à direita, em cima tocando, é o método toque terapêutico de Dolores Krieger, uma enfermeira americana que já desenvolveu estudos e aulas e cursos para mais de 200 mil pessoas da área biomédica, tocando as pessoas. No meio, o passe no espiritismo, que é uma irradiação, você não precisa estar tocando exatamente. Ocorre toque muitas vezes em tratamentos, o médico sob influência espiritual, etc. Não é o frequente, mas ocorre. E no livro Mão de Luz, a Barbara Brenner mostra como ela se posicionava nos pés de uma paciente, integrando o campo de aura dela com o da paciente, formando um todo equilibrado. As fases da esquerda eu já falei. Aqui são imagens, pinturas, né, de Ramon, um espírito amigo, através do médium Florencio Antoneto, pintou à esquerda Amônio Passista, já falei. No meio, o chakra, o plexo solar, né, o chakra ligado ao plexo solar, com saúde, etc. É como se saísse do ventre para fora. E à direita, mais acima, uma criança com gagueira emocional, o espírito representou como seriam deformações de tons, de ritmo dos chakras, né? Você vai encontrar esse estudo muito bom no livro Os Chakras, de Dora von Kunz, uma clarividente alemã, que ajuda não só Lady Bitter no livro Os Chakras, lá da década de 60, como a Shafika Karagula, uma neurologista inglesa, que publica 2 livros sobre chakra maravilhosos, com detalhes da clarividente, identificando 8 aspectos dos chakras por pessoa e por estado da pessoa. Um deles é o estado mediúnico, é riquíssima a descrição. A pirâmide da cura envolve o espírito, envolve as emoções, envolve as decisões, a religião, a educação, o automatismo cerebral e embaixo o corpo físico. Tudo isso integrado, né? Mas o espírito é quem coordena toda essa trama aí. O passe perispírito é um assunto que eu vou passar aqui sem grandes profundidades, mas mostrar que há sim o aplicador encarnado pelo passe magnético, não sei lá onde. Aplicador encarnado é o passe magnético, o aplicador desencarnado à direita é o passe espiritual. E a combinação dos dois é o passe mediúnico. Então, o aplicador encarnado é um espírito que tem pensamento e vontade, tem o perispírito, transmite através do corpo humano e vai atingir o perispírito do recebedor. Mesma coisa, o aplicador desencarnado é espírito, tem pensamento e vontade, tem perispírito, atinge o recebedor. E a combinação desencarnado com encarnado é o passe mediúnico e o recebedor é beneficiado duplamente. O requisito para dar passe é compaixão, calma, alguns deles, né? O compromisso, estudar sempre, cuidar da saúde física, alimentação, esporte, repouso, cuidar da saúde mental, paciência, oração, meditação, dentre outros. Os passos podem ser magnéticos, mediúnicos ou espirituais.
Quanto à forma, o magnético pode ser dirigido ou de toque, né? Impõe as mãos. Quanto à direção, vertical, horizontal, rotatório. Tudo isso é da cultura do magnetismo que o espiritismo bebeu na fonte e adaptou. Magnetismo, o passe magnético, a concentração, a excitação e a aplicação. O mediúnico pode ser individual, coletivo, ação presente ou distante. Você pode transmitir um passe para uma pessoa do Japão, ela vai receber esse influxo à distância. O mediúnico, a concentração, envolvimento, incorporação nem sempre ocorre, mas ocorre o envolvimento do espírito, e o direcionamento das mãos, o ritmo, fica por conta do espírito que acompanha, que apoia, né? O espiritual é a ação direta dos espíritos. Pode ser sinteticamente aí no meio longitudinais, você varre todos os chakras, em posição dupla sobre a cabeça à direita, pode ser em posição passos rotativos à esquerda, no ventre ou na cabeça, pode ser a água no copo ou numa garrafa, preferencialmente vidro, né? Evitar metal. As experiências feitas com recipiente de metal mostrou que a bioenergia recebida da água e alterando a tensão superficial da água era rapidamente dissipada. Então o ideal seria vidro e substitutivamente o plástico. Aí uma síntese do passe que as casas espíritas de um modo geral usam: o contato, cumprimentar a pessoa, acalmar, pedir que coloque a mão sobre o joelho, bota a bolsa de lado, relaxe, fique calmo e feche os olhinhos. Iniciar o passe, sobe as mãos, faz a limpeza, dispersando lateralmente, pensa no chakra na hora que fizer isso, dispersa, volta 3 vezes mais ou menos, faz esse movimento de limpeza, depois calmamente, lentamente, passando por cada chakra, transmite a imposição do passe, né? Bem suavemente. Grandes correntes, posição dupla, plexo solar, mãos combinadas. Aqui um estudo científico interessantíssimo do Brain Power Institute. Foi feito pesquisas com o uso de eletroencefalograma. Andrew Weil é o cientista que trabalhou em cima disso. Ele nota que uma pessoa pode transmitir o jorei sobre a outra pessoa. O jorei equivale ao passe, em linhas gerais. Transmite a bioenergia. Quando ele transmite, a pessoa que está recebendo e o que transmite começa a reequilibrar as ondas cerebrais. Há um estado de ressonância entre um e outro, um equilíbrio, né? Ou seja, uma ressonância, isso é amor também, isso é compaixão, isso é envolvimento com o ser do outro, tá? E as ondas vão tendendo para o nível alfa e teta. Elas aumentam a beta-endorfina no organismo, que é uma substância que protege contra problemas respiratórios, dentre outros. Então, isso foi uma da pesquisa. A outra pesquisa direita é muito interessante, usando a termografia. Antes de dar o passe, é feita uma termografia onde as diferenças de temperaturas, por conta da circulação de sangue, são identificadas em cores diversas. A direita, durante o passe, olha com a área vermelha, que é a circulação sanguínea, espalha-se enormemente. Aí a pessoa tem a sensação de que algo correu pelo corpo, de um calafrio, etc. Parece mágica, não é. É porque no processo da doação do passe, assim como no processo dos ímãs que se pode utilizar para isso, o efeito da redução da tensão superficial permite o aumento do fluxo sanguíneo, o aumento das trocas iônicas. Isso tudo resulta em sensação de eliminação da dor. Tá? Então não é nada mágico. Tomei um passe, a dor de cabeça passou. Mágica, não é mágica. É um processo que, novamente, Richard Gebb explica detalhadamente no livro, né, Prática da Medicina Vibracional, como se dá esse processo de sensação do dor a partir da bioenergia ou a partir de ímãs. Aqui à esquerda, Andrew Weil está aí com sua equipe embaixo. Esse laço, o envolvimento do circuito interpessoal, isso é a maravilha. Eu e o paciente ser um. Isso é fundamental para quem dá o passe, né? Não adianta eu ficar pensando que ele está entrando na porta, ver a cor do paciente, o perfume do vizinho, não interessa nada disso. Eu e o paciente sendo um, a gente cria um laço, um circuito
de total integração. Um dos efeitos é a harmonia das ondas cerebrais. E outro efeito é a harmonia da saúde. À direita, pesquisas muito interessantes feitas com células natural killer, que são assassinos naturais, é um tipo de linfócito T, mostra o seguinte: quem pratica o passe, quem pratica o passe 5 a 7 vezes por semana, tem uma eficiência no sistema imunológico para as células NK da ordem de 95%. Embaixo, quem recebe o passe de 5 a 7 vezes por semana também tem uma eficiência muito alta no sistema imunológico. São pesquisas sérias. O Jorei tem uma série de institutos pelo mundo fazendo pesquisas muito sérias com bioenergia. No Instituto de Matemática lá em Londres, King's College em Londres, o cientista Balanovski, ele tem uma conclusão muito interessante. Ele diz: analisando várias faixas de frequências emitidas pelo corpo humano, conclui ser impossível explicar fenômenos como curas, movimento psicocinético de objetos e outros a partir daquelas. Informa ele que o nível energético produzido pelo corpo humano é cerca de 10 elevado a 11, 10 com 11 zeros, 10 elevado a 11 vezes menor do que o necessário para produzir as curas. Ou seja, da forma natural, nós não produziríamos cura nenhuma sobre as pessoas, nem passe, nem nada. Ele diz: fica difícil de entender. Claro, nossa visão é que ele não está medindo o perispírito e corpo etéreo. Nós entendemos que existe. E nós entendemos que o pensamento e o sentimento são grandes ingredientes, como diz André Luiz, para potencializar a cura. Vou passar. Rapidamente vou citar aqui uma pesquisa feita pelo grupo da Fraternidade Leopoldo Machado, no Dique do Tororó. Durante um ano, nós fizemos um trabalho de meditação superficial através da emissão bioenergética, que é o PASS, num laboratório de química. Então, essa pesquisa envolveu 5 pessoas doadoras de bioenergia e durante esse tempo nós catalogamos 100 amostras, né, o que é uma quantidade boa a nível estatístico, que a partir de 30 já é uma boa amostra. E o tema foi influência bioenergética antrópica na tensão superficial da água, aplicações nos ecossistemas orgânicos. Serve para o homem como serve para outros organismos de menor porte. Bezerra de Menezes fala: a água, em face da sua constituição molecular, é elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada. Quando magnetizada e ingerida, produz efeitos orgânicos compatíveis com o fluido de que se faz portadora. É Bezerra de Menezes adotando o termo bioenergia. Dr. Bernard Grady, ele fez experiências com semente de cevada, ratos com bócio, enfim, as sementes desenvolviam rapidamente quando a água era tratada ou magnetizada antes, né? Ele testou bócio em ratos que eram curados ou reduzidos enormemente quando na tireoide recebia o passe dos doadores. À direita, amostras, 3 amostras diferentes, cada uma com 16 ratos. O primeiro grupo era o grupo controle, eles tiveram feridinha na sua pele da faixa assim de 7 a 8 milímetros em média de dimensão. O grupo B recebeu o passe e o terceiro grupo foi aquecido. Ora, o grupo que recebeu o aquecimento era a temperatura da mão do passista, que era o coronel, né, da cavalaria húngara, e ele, coronel Stebany, ele é um doador de energia já praticante, etc. Embaixo estão os efeitos. Depois de 14 dias, o grupo controle, que não recebeu nenhum apoio, nem da mão do Stebany, nem de calor, veja que ainda tinha várias feridas grandes. No centro, quem recebeu a bioenergia praticamente não tem mais ferida aberta. E embaixo, quem recebeu apenas calor. Essa pesquisa demonstrou que bioenergia não é calor. Se fosse, o grupo do centro e o de baixo estariam com a mesma configuração de cura, descatização, melhor dizer. Então, na pesquisa nós fizemos, trabalhamos em cima da água,
destilada e água mineral. Procuramos opostos, né, no laboratório de química, e entendendo que a água tem 8 elétrons, 6, e ela combina, né, com o hidrogênio. Essa combinação de hidrogênio com oxigênio, no caso, ele, como tem, né, 8 elétrons, 2 elétrons são combinados pelo H2, pelos 2 hidrogênios. Isso fica 6 elétrons sem combinação. Eles vão buscar o núcleo dos hidrogênios circundantes, ou seja, a chamada ponte de hidrogênio. Então, essa configuração da química torna a água muito sensível. Ela tem uma capacidade de se deformar, de se alterar, com pressões, por exemplo, magnetismo, até baixas, altera bastante a água, né? E a nossa bioenergia também altera a água. Então, a experiência foi lembrando que tudo na natureza praticamente tem água. O Espírito nos disse, a água é o médio da vida. Então, embora tenha sementes secas que não tem água, né? Mas a grande maioria dos organismos tem água. E a tensão superficial é aquela característica que permite a gota ficar praticamente redondinha, ou um inseto passar sobre a superfície da água sem afundar, ou ainda de manhã você molha o cabelo, ele fica contido. Você vai para o vento, se secar rápido, ele volta a ficar solto. E quando ele estava contido, foi a tensão superficial entre os fios, da umidade da água entre os fios, que manteve o cabelo quietinho no lugar, né? Isso é uma explicação bem simples sobre a tensão superficial. Essa imagem em cima à esquerda, os opostos, em cima à esquerda tem um círculo e embaixo à direita tem algo irradiante, com raias. É a mesma gota de água. Ela está antes, né, natural, registrada pela GDV, pela técnica do Korotov, e embaixo é uma água após tratamento. O curador Schumacher era o nome do tratador, o passista, vamos chamar assim que energizava a água, ela mudava com a sua configuração de sua atmosfera molecular. E isso aumentava a permeabilidade dela no organismo humano, redução de equilíbrio de temperatura e outras vantagens biofísicas ou bioquímicas muito interessantes. Só para lembrar que as substâncias epizótonas, como sais minerais, ureia e açúcar, aumentam a tensão superficial, né? E as substâncias batótonas, como a bile, a saliva, o ácido butírico, elas reduzem. As batótonas, as que reduzem a tensão superficial, são mais importantes que as epizótonas, por seu número, intensidade e presença comum nos meios orgânicos, né? As implicações das substâncias batótonas dificultam a cultura de micro-organismos, influem na contração das células, maior mobilidade iônica, aumento da troca de nutrientes. Leão e Souza são 2 autores, né, biofísicos, que estudam bastante essa questão da tensão superficial sob a ótica sob o efeito no organismo humano, né? Quem estuda remédios, etc., estuda a tensão superficial para ver a absorção dos remédios também. É um assunto que a química se interessa e a física também. Então nós fizemos um laboratório controlado, um laboratório de química de petróleo, com autorização da empresa e dos laboratoristas. O chefe do laboratório e laboratoristas contribuíram para a pesquisa, eram simpatizantes do espiritismo, e nós fizemos 25 amostras, onde as pessoas irradiavam as mãos sobre um becker com água, com 50 ml de água, e o resultado foi: a pessoa perdia a temperatura e a água ganhava a temperatura. Em média, as pessoas reduziam 0,18 graus e a água aumentava em média 0,12 graus. Essa perda de 0,06 graus para o meio, porque as mãos estavam abertas. Se você for traduzir isso em caloria perdida, você multiplicaria o 0,18 que a pessoa perdeu vezes o peso dele em gramas. Você acharia aí uma pessoa de 50 quilos estaria perdendo 9.000 calorias nesse processo. Por isso que o passe é um trabalho bioenergético, né? Fizemos experiências com água destilada e mineral, já falei.
usando as mãos diretas, não colocando os dedos na água, e hastes metálicas, contactando com a água, 4 tipos de procedimentos. Fizemos o uso de pessoas 1 até 5, em 5 vezes, né, elas iam lá 5 vezes ao longo do ano, e 2 medidas antes, 2 medidas depois. Aí estão a tabela de coleta de amostras, para os 4 tratamentos. Fizemos uma tabela de registro emocional físico, colhendo se a pessoa tinha dor no dia, se estava sonolenta, o que sentiu durante a transmissão bioenergética, tudo isso era catalogado, se tinha LER, enfim, para comparar com os resultados físicos. Uma tabela sintética mostrou aí P1 a P5 são pessoas, P1 a P5 é uma gradação de pessoas que tinham maior para menor potencial bioenergético na prática da casa espírita. P1, por exemplo, passou de retorno de efeitos físicos de cura, como também dava passes. E aí vimos que o calor das mãos é uma sensação repetida em 5 dias pela pessoa P1. Eventualmente dor de cabeça, formigamento de dedos, transpiração, aí vai. Os resultados variam por pessoa. Mas o curioso é que a pessoa 1 é a que mais tinha uma dinâmica de bioenergética na semana, é que mais registra também sensações. E P5, curiosamente, não registra nenhuma das sensações de P1, P2, P3 e P4. As sensações delas são de estar dopada, ou dor nas costas, de cansaço. Então a conclusão foi que P1 a P4 estão dentro de um escopo de harmonia em termos de aproveitamento de dados. P5 estava fora, porque ela é uma espécie de opositor, a grosso modo, aos resultados de P1 e P4. Mas mesmo assim aproveitamos um estudo conjunto e um estudo separado dela. Aqui está o resultado sintético das amostras, 100 amostras, 3 descartadas, e curiosamente encontramos 48% com redução da tensão superficial e 49% com aumento. Usamos o tensiômetro de Fischer, um aparelho usado por um cientista da Geórgia, Dr. Miller, no livro Cura Paranormal, está lá o trabalho dele, e encontramos essa curiosidade de, em 100 amostras, metade, mostrando possibilidade de redução, possibilidade de aumento. A redução da tensão superficial, ela produz, por exemplo, se você tem um processo diarreico, perde líquido, redução da tensão, dor de cabeça. Você tem a dor de cabeça, pressão sanguínea nos vasos da artéria, redução da tensão superficial da membrana, você vai facultar o relaxamento e a redução da pressão e da dor. No caso inverso, aumento da tensão superficial para quem perde líquido, precisa no processo diarreico de aumentar a tensão superficial. Então o que nós concluímos, dentre outras coisas, é que há uma indistinção, ou seja, uma dupla possibilidade de quem doa passe, de tanto atingir a necessidade do paciente, em que ele precisa de redução da tensão, como de aumento. Ele tem a vontade de ajudar. E a demanda é do paciente, ele se ajusta à demanda do paciente. Vimos um trabalho fortíssimo de estatística não paramétrica, até um doutor em estatística, e nos ajudou enormemente nesse trabalho. E ele fizemos todos os testes e os resultados paramétricos, que são fórmulas e quantitativos, e o não paramétrico é qualitativo, do Dr. Barbosa, nós encontramos os mesmos resultados do método ou do outro. Milha de alterações da tensão superficial da água, decaimento de energia. Ao longo de uma semana havia um decaimento daquilo que é inoculado no Becker. Nós medíamos um dia, domingo, voltávamos a medir na terça, quinta, sábado, algo assim. Eram 4 medidas por semana e o decaimento no Becker ocorria, ou seja, perde o que foi recebido de alteração. Numa pessoa não, no momento que ela recebeu um benefício bioenergético, não vai retornar mais. Uma experiência interessante foi com o ímã. Colocamos um ímã de 400 Gauss, que equivale a 800 vezes o campo médio magnético da Terra, que é de meio Gauss, dentro de um Becker por 23 horas e 40 minutos. Ele reduziu a tensão superficial, isso era esperado, reduziu em 13 dias. E uma pessoa, uma das nossas colaboradoras,
em 3 minutos de aplicação, reduziu o equivalente a 17 dinas, né? Mostrando um potencial muito grande da bioenergia comparado com o de um ímã mineral. Aqui fizemos a cluster análise, uma análise multivarial, também um trabalho sofisticado de estatística. Vimos as pessoas com potencial equivalente e os tratamentos equivalentes. E você pode, no grupo grande de médios de passista, descobrir que são equivalentes a nível de bioenergia. E conclusões foram várias, não vou ler todas por causa do tempo, para não cansar. O condutor metálico reduziu a tensão superficial, né? Tanto para água destilada como mineral. Com a imposição das mãos, água destilada, né? Houve um leve aumento de tensão superficial, ela não tem minerais dissolvidos, por lembrar. A água mineral tem sais dissolvidos, isso facilita o rearranjo das moléculas da água, com a presença de magnésio, cálcio e outros, facilita os rearranjos e as mudanças de tensão superficial. Vimos que as pessoas perdem um pouco de temperatura, a água ganha um pouco. Vimos que as pessoas que participavam de reuniões de ectoplasmia, fluidoterapia, produziam maiores alterações. E as sensações diversas sentidas pelas pessoas também são descritas em experiências de Lombroso, Rochat, Vassiliev, André Luiz e outros. É uma espécie de influência do campo mental, influenciando o campo emocional e o biológico. Então, esse é um trabalho feito pelo grupo GEPEB, Grupo de Estudo e Pesquisa Ernesto Bozan. Trabalhamos durante uns 8 anos ou 9 anos juntos, fizemos esse trabalho e mais uns outros sobre sonhos, e uma pesquisa sobre mediunidade também, e mostra a possibilidade de se estudar a bioenergia cientificamente. Essa imagem mostra que seja uma partícula atômica, uma subpartícula atômica, gluon, quarks, ou seja, um cluster de galáxias, né? Nós temos uma influência pelo pensar, pelo sentir, todo esse equilíbrio, desde o micro até o macrocosmo, né? Um grande médico americano, ele dizia que Harold Saxe-Tambor publicou um livro chamado Blueprint for Immortality, um livro interessantíssimo sobre os campos de pensamento e campos de vida, campos life fields. Ele demonstra algo interessante, que nossa mente influencia no micro como no macro. E se nós pensamos com harmonia, nós ajudamos a harmonizar desde a subpartícula atômica como a complexidade do cluster de galáxias. É uma visão ampla, né, de integração nossa com o cosmos. E essa frase final: o universo é uma produção holográfica da mente divina, que tudo coordena. Os seres criados, nós, e emancipados da mente universal, herdamos os mesmos atributos da consciência cósmica. Tal herança manifesta-se em dimensões finitas, mas com possibilidade de expansão ainda ignoradas pela maioria das criaturas. Essa frase do espírito Joseph Clever, através do médium Robson Pinheiro, e essa conexão mente, cérebro, espírito, está cada dia mais sendo aceita, sendo estudada, e a tendência nossa realmente é de uma humanidade que aceite o psíquico, o espiritual, o etérico, ao mesmo tempo que aceita o biológico, o neurológico, o ósseo, o hormonal. Passo para todos.